Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou tecer alguns comentários sobre os procedimentos que levam ao cumprimento do mandado de prisão, ou seja, como obter a efetiva prisão do devedor de pensão alimentícia. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta que dá arrimo, fundamento a este vídeo me foi enviada por uma jovem de nome Kedma, diferente, né? A Kedma diz assim: o juiz expediu ela colocou aqui alguns dias, deve ser há alguns dias, a ordem de prisão. Demora muito para ele receber? Kedma, ótima questão, muito boa questão. Afinal de contas, o credor quer é efetivamente que a ordem de prisão seja cumprida e o devedor seja preso, para que ele, uma vez preso, ele e a família dele, né, se sintam compelidos a quitar, a pagar o que é devido. Mas para entender como funciona, quero fazer aqui um rápido resumo do processo de execução de alimentos. Veja, quando o homem atrasa a sua obrigação, não paga uma, duas parcelas, três parcelas, veja, o credor pode cobrar, já pode entrar com a execução no dia seguinte, tá? Então vence no dia 10. O devedor não pagou, no dia 11 de uma parcela, o credor, melhor dizendo, já pode contratar um advogado, procurar a defensoria pública e começar a execução de alimentos. Embora isso seja legal, seja possível, eu sempre recomendo que a pessoa espere pelo menos vencer uma segunda, né? Porque às vezes o cara atrasa, né? Você entra, procura um advogado, perde um dia de trabalho, vai lá na defensoria pública, demora para ser atendida, você providencia documentos e às vezes no dia 15 o cara paga, às vezes no dia 20 ele paga, ele atrasa alguns dias, uma semana, 10 dias, e você tem um monte de trabalho e o cara vai e paga e você vai ter que informar o advogado que foi pago e vai ter perdido todo o seu tempo. Para evitar esses aborrecimentos, eu recomendo sempre que a pessoa espere pelo menos um pouco. Espere vencer a segunda, né? Dê um mês aí de prazo para ver se ele paga, se ele não paga. Ou a não ser que você já, obviamente, já tenha conhecimento, né? Conhece a figura, já saiba que ele não vai pagar. Se você tem certeza que ele não vai pagar, obviamente, quanto mais cedo você procurar a justiça, mais cedo vai ser expedido o mandado de prisão. Então você procura a justiça, né? Procura um advogado, procura a defensoria pública, como eu disse, a fim de entrar com um procedimento que nós, advogados, costumamos chamar de execução de alimentos, que nada mais é do que uma cobrança, né? Uma execução, uma cobrança efetiva daquilo que é devido. O seu advogado vai preparar os cálculos, vai cobrar a correção monetária, enfim, vai apresentar juntamente com o pedido aquilo que é devido. O juiz vai receber essa petição, vai então determinar a citação do executado para que ele pague. O executado, obviamente que tudo isso envolve uma série de atos judiciais, né? A justiça é muito lenta, tudo muito demorado. Eu falando aqui parece que tudo acontece em um dia, 2 dias, não. O seu advogado prepara a petição, só aí já pode demorar alguns dias, né? A defensoria pública, por exemplo, tem muitos processos, muita gente que procura a defensoria, o seu caso pode ficar ali parado uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu já vi casos, infelizmente, que a defensoria demora 2, 3 meses para entrar com a execução. E depois que você entra com a execução, esse processo vai para o juiz. O juiz demora também, porque ele não tem só o seu processo, né? Existe ali centenas de processos para o juiz despachar. Aquilo pode demorar alguns dias com o juiz, se ele é rápido, ou às vezes até semanas pode demorar ali com o juiz. Depois se volta para o escrevente prepara toda a documentação, uma cópia de tudo e prepara o que nós chamamos de mandado de citação, entrega para o oficial de justiça e o oficial de justiça então finalmente
Normalmente isso acontece 1 mês, 40 dias depois que você procurou a justiça. Esse oficial de justiça recebe o mandado e ele tem um prazo, né? Depende, varia aí de estado para estado, mas normalmente ele tem um prazo de 30 dias para procurar o executado no endereço que você forneceu. É muito importante, diante de todas as formalidades, essa burocracia, para evitar mais demora. É muito importante que você tenha certeza, que você tenha o cuidado, melhor dizendo, de informar para o seu advogado na inicial o endereço correto, né? É bom fornecer quando o endereço é dentro de um bairro muito populoso, quando o endereço é muito remoto, é muito importante fornecer referências para ajudar o oficial de justiça nessa diligência. Também, se ele trabalha, se ele tem uma atividade, se você sabe que ele frequenta o lugar, você pode fornecer, olha, nas terça-feira ele está em tal lugar, ele está trabalhando, fazendo isso. Então, é muito importante você tentar ajudar, fornecer dados, para que o oficial ache de pronto, né? Ache de primeira. Porque se o oficial não acha, aí que o processo então se alonga mais ainda. O oficial volta, informa o juiz então aciona o seu advogado, tudo isso é muito demorado. Então, mas aqui eu estou só dando uma geral no procedimento para vocês entenderem depois como é que acaba no mandado de prisão. O executado finalmente é encontrado e ele tem um prazo de 3 dias úteis para apresentar, para pagar ou para apresentar as suas justificativas, né? Então, uma vez citado, normalmente se espera que a atitude do devedor seja de pagar. Então ele vai lá e paga, deposita na sua conta ou deposita na conta judicial. Se ele não paga, a lei dá para ele 3 dias de prazo para ele apresentar as suas justificativas, caso ele queira, né? Justificar para o juiz por que ele não está pagando. Normalmente, o juiz só aceita justificativas que sejam suficientes para impedir o trabalho. Por exemplo, o cara está doente, às vezes o cara é autônomo, está doente, está acamado, não pode trabalhar, às vezes sofreu um acidente grave. Não afasta, né, o pedido de prisão o simples fato do homem estar, por exemplo, desempregado. Isso não afasta o pedido de prisão, mas cabe ao réu, ao executado, ao devedor e ao seu advogado, nesses 3 dias, apresentar as justificativas. Se ele apresentar as justificativas, então o juiz vai ouvir o Ministério Público e também o credor sobre isso. O credor tem o poder, né, de eventualmente até aceitar as justificativas. Eu sempre digo que a prisão civil por dívida alimentícia não é uma obrigação, né? O credor não é obrigado a pedir a prisão civil do devedor, mas normalmente, claro, se pede, porque se você não ameaça o homem de prisão, normalmente ele não paga, né? Ele enrola, inventa um montão de desculpa e não paga. Então, ameaçado de prisão, ele ou a família dele acaba dando um jeito de quitar aquela dívida para evitar o pior, né? O encarceramento. Mas continuando aqui no procedimento, ele apresenta, normalmente o executado apresenta a sua defesa, apresenta justificativas, o juiz escuta o credor, que normalmente nessa hora reitera o pedido de prisão, né? Normalmente o credor não aceita e vai para o juiz analisa e depois de ver aquilo que disse o executado, depois de analisar o que disse o executado, analisar o que disse o credor, o juiz decide. Em 99% dos casos, o juiz decreta a prisão civil. O juiz, então, determina que ele ou pague ou seja preso por um certo prazo. A lei permite que o juiz decrete a prisão por até 3 meses, até por 90 dias. E aí que entra a Kedma. Ela diz assim que o juiz já decretou a prisão faz alguns dias e ela está ansiosa, querendo saber. E agora, né? Vai demorar. Você diz aqui, Kedma, que você fala assim, vai demorar muito para ele receber. Não se trata mais de receber, tá? Não se trata, viu, Kedma, de citação. Eu vou explicar como é que funciona. Ele não vai receber o mandado, ele vai ser eventualmente preso. Uma vez que o juiz decrete a prisão, né, o juiz
faz uma decisão judicial, né, no papel, ele fundamenta, não aceito as justificativas do réu por causa disso, 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 tendo em vista que a inadimplência foi confirmada, tendo em vista que a lei no artigo tal permite que em situações como essa seja decretada a prisão civil, eu então, nos termos da lei, o faço, decreto a prisão por um período de tanto, de 30, 60, 90 dias, aquilo que o juiz entender que é mais adequado àquele caso. Depois que ele decide, os autos, né, o processo volta para o escrevente, que é a pessoa responsável em preparar aquilo que o juiz diz, e ele vai preparar então a expedição do mandado de prisão. Mandado, a palavra mandado significa ordem. Então, o escrevente vai preparar a ordem de prisão, nos termos da decisão do juiz. Ao preparar a ordem de prisão, o escrevente também vai cadastrar esse mandado já ali na hora, quando ele prepara, viu, Kedman? Quando o escrevente já está preparando, ele já vai cadastrar. Hoje é tudo eletrônico, tudo hoje está na internet, então ele já vai cadastrar esse mandado de prisão no Sinesp, Sistema Nacional de Informações Criminais de Segurança Pública, né? Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp. Então ali, quando o escrevente já prepara, ele já faz esses cadastros. Ou seja, a partir desse momento, o executado já pode ser preso a qualquer momento. Aí depender da diligência da polícia. Então, às vezes ele está viajando, ele vai no poupa-tempo, ele é parado pela polícia numa blitz. E nesses casos, quando acontece isso, normalmente a polícia ou o funcionário público, ele acessa esse sistema. E ele vai, ao acessar o sistema, vai colocar lá o CPF do devedor e vai ver que tem uma ordem de prisão. Então, a partir deste momento, tá? Antes mesmo de que o mandado seja encaminhado fisicamente para a polícia, a partir do cadastro, o executado já pode ser preso em qualquer lugar do país. Ele pode ser preso embarcando num avião, pegando um ônibus, ou seja, se alguma autoridade for checar ali por alguma coisa, né? Sempre que a gente movimenta, vai num órgão público, eles vão lá e verificam. Se alguém acessar o sistema, já vai estar ali a ordem de prisão e ele vai ser preso imediatamente. Ele pode ser preso por qualquer autoridade pública em qualquer parte do território nacional, tá? Então o cara pode estar no Acre, pode estar em São Paulo, pode estar no Rio Grande do Sul. É um sistema nacional. O nome dele é lançado ali como procurado. Mas além de fazer esse cadastro, o escrevente ele expede, viu, Kedman? Ele expede um mandado físico, né? Uma ordem de prisão física. E essa ordem de prisão é encaminhado para a delegacia de polícia. Aí vai depender, por exemplo, qual a delegacia? Vai depender aí da sua cidade. Então depende de quantas delegacias. Nós temos cidades que só tem uma delegacia, temos cidades como aqui em Mogi das Cruzes, onde eu resido, que há várias delegacias. Aqui em Mogi, normalmente o mandado de prisão é encaminhado para a delegacia da mulher. E na delegacia da mulher tem ali uma policial, né? Normalmente uma detetive, uma policial, que é responsável em efetuar estas prisões. Mas, infelizmente para você, Kedman, normalmente há muitos, mas muitos mandados de prisão em aberto por pensão alimentícia. O seu caso não é o único, né? Infelizmente, há muitos. E tem sempre poucos policiais. Muitos estão de férias, outros estão ausentes, ou estão doentes. Então, há poucos policiais para cumprir essa ordem. Então, normalmente vai lá para a delegacia, fisicamente ou às vezes até eletronicamente, dependendo da modernidade aí da sua cidade, da sua comarca, vai ficar ali numa fila. E esses policiais, conforme forem tendo tempo, eles vão cumprir aquele mandado de prisão. Veja, eu já estive numa polícia e já vi a pasta, tinha uma pasta enorme com mandados de prisão. Então, normalmente,
O processo que mais tem na justiça, infelizmente, é de execução de alimentos e são muitos mandados de prisão. Então, assim, você está aqui claramente ansiosa, achando que, por ser uma coisa da qual você precisa, que a polícia está ali também ansiosa, esperando chegar ali o seu mandado de prisão para poder tomar providência. Infelizmente, não é assim que funciona. Não há pressa, porque o devedor de pensão alimentícia, ele não é um criminoso, ele é apenas um devedor, né? Um devedor de uma obrigação importante, né? Que é para o sustento dos filhos. Daí a possibilidade de prisão. Mas aquilo, obviamente, não é uma prioridade, infelizmente, da polícia. A polícia vai cumprir, mas de acordo com o tempo dela, conforme fosse chegado. Eu já vi casos que só para a polícia fazer uma primeira procura demora meses. Fica lá esperando a boa vontade do policial, fica ali dependendo da pilha, como eu disse, dependendo da quantidade de policiais disponíveis, fica ali. É assim que funciona. E é importante que você e todos que estão me ouvindo tenham essa noção, né? Que é assim que funciona. Porque às vezes a gente, na nossa inocência, quando a gente está com um problema, a gente pensa que o nosso problema é a coisa mais importante do mundo. E muitas vezes, na prática, nós somos apenas mais um entre centenas de casos, que é o que normalmente ocorre, infelizmente, com execução de alimentos. Então, assim, o seu caso vai ficar lá e pode demorar semanas para serem cumpridos. Aí você me pergunta, mas doutor, eu posso fazer alguma coisa? O meu advogado pode fazer alguma coisa? Claro que pode. É claro, tudo no Brasil é possível dar um jeito, né? Nós somos o país do jeitinho. Ou seja, como eu já expliquei, a partir do momento que o nome do devedor é cadastrado no Sinesp ou no CISP, né? O Sistema Nacional de Mandados de Prisão, a partir desse momento, o executado, o devedor, já pode ser preso. A partir do momento que o juiz decreta a prisão e que é expedido a ordem de prisão, ele já pode ser preso. Então você, a primeira coisa que você pode fazer para apressar isso, você pode pedir para o seu advogado conseguir uma cópia. Então, se você ou seu advogado acessar o processo, vai ter lá uma cópia do mandado de prisão. Você pode imprimir essa cópia. Você pode prender o executado? Não, mas você pode pedir o auxílio. Às vezes você conhece alguém, né? Às vezes você tem um amigo que é policial ou conhece alguém que tem um amigo policial. Você fala, ó, tô aqui a ordem de prisão, mas já está pendente há 2 semanas, há 3 semanas, a polícia não faz nada, você não pode me ajudar. E às vezes aquele seu amigo policial vai lá e te ajuda. Você entendeu? Você pode ir até a delegacia da mulher e tentar fazer ali um lobby para que o seu mandato de prisão seja logo cumprido, né? Você pode ir lá tentar conversar com a delegada, com o delegado responsável por cumprir aquele mandato, e falar, olha, eu sei onde ele está, eu sei onde ele está. Ele está ali agora, naquele momento, ele está no bar, ele está no campo de futebol, ele está no trabalho, ele está não sei aonde. Então você pode tentar. Você pode, inclusive, por exemplo, se você tiver chance, se acontecer, se você sabe aonde o executado está, você pode pegar até um policial na rua. Às vezes está passando ali um policial, né, uma viatura da polícia, você pode parar e falar, olha, tem aqui uma ordem de prisão para aquele senhor ali, aquele que está ali na esquina batendo papo, tomando cerveja, tem uma ordem, eu gostaria que o senhor cumprisse, porque eu preciso que seja cumprido para ele poder pagar a pensão, né? Para fazer uma pressão para ele ou a família dele pagarem a pensão. Então, assim, se você simplesmente ficar esperando, né? Vamos dizer que você seja daquele, não, doutor, eu não quero me meter. Não, eu não quero me meter, eu não quero mexer nisso, porque o cara é violento, porque isso, porque aquilo, etc. Bem, é seu direito. A polícia vai cumprir o papel dela no tempo dela. Pode demorar uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Enfim, pode demorar. Eles vão lá, às vezes chegam até a casa do executado, não encontram ele, voltam outro dia. Aí o mandado de prisão volta para o final da fila, né? Então eles pegam lá, suponhamos que o policial saia para prender alguns desses homens. Ele pega lá os 10 primeiros.
Aí ele vai, prende um, prende outro, tal. Existe uma série de burocracia, né? Quando o executado é preso, ele tem que ser levado até a prisão, tem que ser lavrado um boletim de ocorrência. O juiz que decretou a prisão tem que ser informado. Olha, o senhor pediu para mim prender essa pessoa, agora ela está aqui presa, ela está detida aqui no primeiro DP, assim, assim, assado. Então existe uma série de formalidades, é burocrático, é demorado. Então o policial vai lá, cumpre um, cumpre dois e já toma o dia dele, já toma a tarde toda dele. Ele não pode ir cumprir 10 ao mesmo tempo, ele vai cumprindo de um por um e isso dá trabalho, é demorado. Então assim, ele vai cumprir. Mas ele vai, por exemplo, não encontra o cara lá na casa, como eu disse, aí ele pega aquele e põe para o final da filha. Já tive lá, esse aqui não está lá no endereço que o credor falou, ele não está lá, fui lá, encontrei, disse que ele viajou, disse que ele sumiu, disse que ele não mora mais lá. Então, é importante, se você está havendo dificuldade, se a polícia aí na sua cidade tem muito trabalho, tem muitos mandados de prisões pendentes, é importante você atuar. Você conversar com aquele amigo policial, você conversar com o delegado, você pedir para o seu advogado atuar, né? Para o seu advogado pedir para que o juiz cobre a polícia, né? Eu, por exemplo, cansei de fazer isso. Quando demorava 3, 4 meses e o mandado de prisão ainda não tinha sido cumprido, eu pedia para o juiz de excelência: Vossa Excelência poderia expedir um ofício para a polícia judiciária, né, polícia civil, determinando que apresente um relatório a respeito das diligências que foram feitas para tentar prender o senhor fulano de tal, porque ele continua morando no endereço tal, ele pode ser encontrado assim, assim, assado. É importante informar até o horário que ele pode ser encontrado naquele endereço. Então, assim, se você esperar, mais cedo ou mais tarde, a polícia vai fazer o trabalho dela. Mas se você intervir, é possível sim apressar o acontecimento, né? É possível apressar o cumprimento dessa ordem de prisão. Tá bom, Kedman? Eu espero ter assim esclarecido para você e para todos que estão vendo esse vídeo como é que funciona a justiça, como é que funciona a efetivação dessa ordem de prisão. Se ficou alguma dúvida, use aqui a seção de comentários. O que você acha de todas essas formalidades? O que você acha de como funciona a nossa justiça? Você acha que tá bom, que tá errado? Pela sua experiência, quanto de você aí que é credora de pensão alimentícia, pela sua experiência, quanto tempo demorou a prisão no seu caso? Conta pra gente aqui. Depois que o juiz decretou a prisão, quanto tempo demorou para que o devedor fosse efetivamente preso aí no seu caso? Vamos registrar aqui para saber como é que tá aí Brasil afora, né? Aqui em Mogi das Cruzes, eu já tive casos que demoraram um mês, casos que demoraram 6 meses e casos que demoraram anos. Me conta como é que está aí na sua cidade esse tipo de situação. Quero aproveitar a oportunidade de que você está aqui comigo para pedir o seu apoio aqui ao meu canal. Como você percebeu por este vídeo, eu aqui compartilho da minha experiência gratuitamente. Digo aquilo que eu sei. Eu que fui defensor público, hoje estou aposentado, mas eu estou aqui compartilhando como é que a justiça funciona para tentar tornar as coisas melhores para todo mundo. Então apoie o meu canal, se inscreva, é simples. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, aperta o botãozinho vermelho para você se inscrever e apoiar o meu canal. E se você gostou do vídeo, claro, deixe o seu like. E você sabe de alguém que está aí também aguardando ansiosamente o cumprimento do mandado, está chateado, olha, o advogado disse que foi decretada a prisão, mas já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, manda para essa pessoa, compartilha com essa pessoa esse vídeo, quem sabe isso não vai ajudar ela a tomar alguma providência que vai tornar mais efetiva a justiça brasileira. Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.